Boa noite, eu espero que todos estejam bem, confortáveis em suas casas, essa noite chuvosa. Tô aqui hoje vamos conversar um pouquinho sobre política, né? Amanhã é a eleição do segundo turno para presidente, governadores para alguns estados, né? Aqui o nosso estado de São Paulo, né? Tá concorrendo para governador o Tarcísio e o Haddad, e o Lula e o Bolsonaro para presidente. Quero deixar claro que hoje eu estou bolsonarista, né? Isso não quer dizer que eu concorde com tudo que ele faz ou fale, tá? Porém, hoje pra mim é o único candidato que a gente tem, né? Prezando os valores que ele prega, né? E hoje em dia a gente vendo que tudo que está acontecendo na mídia, principalmente na internet, canais sendo censurados, canais no YouTube perdendo a monetização, tudo que você tenta falar contrário ao que a esquerda prega, a gente é hostilizado, é xingado, censurado. Então, hoje, assim, eu não vim falar mal, tá, da esquerda, eu vim falar do meu candidato, o que ele fez nesses 4 anos, os projetos que ele, né, conseguiu sancionar, as melhorias que ele trouxe para o nosso país. Quero deixar claro que eu não sou youtuber, eu não faço vídeo, simplesmente eu fiz esse vídeo, né, por causa que eu vi a necessidade de tentar estar conversando com alguns amigos, alguns conhecidos. E aí, se após esse vídeo vocês acharem que tem que manter a ideia de vocês, o voto, sabe, não tem problema. Mas vê o vídeo até o final, tá? Relevem se tiver alguma imagem ruim, um áudio um pouco distorcido. Eu simplesmente só fiz o vídeo e postei na internet, então não tem edição, não tem nada. No entanto, tem trechos do que eu vou ler que está no computador na minha frente, porque é tanta coisa que eu acabei escrevendo que eu não consegui decorar tudo, né? Então, eu vou estar falando de algumas coisas, como que nem saúde, né? A respeito de um projeto de lei que foi sancionado pelo Bolsonaro em 2020, outubro de 2020, um programa que chama Genomas Brasil. Foi um programa que o objetivo dele foi a criação de um Banco Nacional de Genomas, né? 100 mil genomas, mais ou menos. Sequenciaria genomas de portadores de doenças raras, como doenças cardiovasculares, câncer, doenças infectocontagiosas. E essa escolha foi levada em questão da quantidade de casos no país e o alto custo que é gerado para o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Tem também um outro projeto que foi sancionado em junho de 2019, foi criado pelo Osmar Terra, que foi ministro da Cidadania, que era um projeto de lei que permitiria a internação involuntária de dependentes químicos. Todo mundo hoje deve conhecer alguém, né, ou alguma família que teve algum parente, algum colega que teve problema com drogas. É um caso que vem aumentando cada vez mais. E às vezes é uma situação que, assim, nos resta só isso, né? Porque a gente vê como que é difícil. Mudando um pouco para o lado da educação, teve ações integradas do MEC, que foi distribuído mais de 1 bilhão para as escolas em 2021. Programa Escola de Todos, que foi feito para melhorar o convívio, a educação de ensino, garantindo a pluralidade de ideias e podendo fazer a participação dos pais e direito de expressão de todos. Programa Novos Caminhos, foi ampliado o acesso à educação profissional e tecnológica, de qualidade, claro, fortalecendo o uso de novas tecnologias e a promoção de ações voltadas para a oferta e a demanda do setor produtivo. Segurança, que é um tema que eu gosto muito de falar. 29 de agosto de 2019, o governo federal lançou um programa que chama Em Frente Brasil. Um programa que foi focado ao combate a crimes violentos no país. Homicídios, feminicídios, estupros, latrocínios, roubos. Esse programa foi de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que aliou medidas de segurança pública e ações sociais, para promover as transformações de regiões por meio da cooperação, da integração entre os estados e municípios. Com isso, simplesmente, o Brasil conseguiu reduzir 53% o número de mortes por agressões de crianças e adolescentes, em comparação com a média registrada entre anos de 2012 e 2018. A gente está tendo o menor número de assassinatos desde 2011.
5,4 bilhões foram investidos em segurança entre 2019 a 2021. A gente conseguiu gerar um prejuízo de 30,7 bilhões ao crime organizado, incluindo o tráfico de drogas. E o porte de arma para o produtor rural, que eu acho isso muito interessante, foi liberado para defender sua família e sua propriedade. Dependendo onde é localizada a zona rural não, a propriedade rural, até chamar uma viatura de polícia militar, imagina quanto tempo não demora. E aí pode estar evitando uma tragédia. Nos últimos 3 anos, foram atraídos vultosos investimentos que alavancaram os setores de minas e energia. Foram contratados investimentos da ordem de 684 bilhões no setor. 624 bilhões de investimento em petróleo e gás natural. Além disso, o setor ainda recebeu investimentos estrangeiros, que somam quase 190 bilhões. Questão de infraestrutura, foi investido em projetos de ferrovias 133 bilhões, 27 contratos assinados, que deu mais ou menos mais de 9 mil quilômetros só em trilho de malha ferroviária. Rodovia, mais de 6 mil quilômetros foram recapeados, pavimentados, duplicadas ou recuperadas. Concessões rodoviárias que garantiram quase 38 bilhões em investimento no setor durante esses anos. Vamos lá, mais alguma coisa aqui. Extinção dos impostos federal sobre o gás de cozinha. É só você pegar a notinha fiscal quando você comprar o seu próximo bujão de gás e você vai dar uma olhada que não vai ter um imposto federal. Muitos falam que o Bolsonaro não gosta de mulher, né? Não se preocupa com os cuidados da mulher, não investe nessa área. Eu posso te dizer com clareza, o governo do Jair Bolsonaro foi o governo que mais se preocupou com a mulher. Ele criou praticamente 76 leis em prol da mulher, tá? Ele sancionou agora, dia 21 de agosto, a lei que cria o programa Emprega Mais Mulheres, que ele foi instituído por uma medida protetora. A iniciativa prevê uma série de medidas para estimular a contratação de mulheres, incluindo, por exemplo, a flexibilização do regime de trabalho, a qualificação em áreas estratégicas e promovendo a ascensão profissional. E assim também evitando, tentando fazer a prevenção do assédio e da violência e acesso ao microcrédito. E um fato curioso, isso daí eu acabei descobrindo fazendo esse estudo. Você sabia que existe um artigo da lei trabalhista, o número do artigo é 390. Essa lei proíbe que o empregador faça com que a mulher levante um peso superior a 20 quilos. Pô, tem muito serviço que a gente vê a mulherada levantando muito mais do que isso. Então, que fique claro, é lei, você não pode levantar mais do que 20 quilos. Em comparação nós homens, que a gente é até 60 quilos, tá? Desde 2019, lá onde eu estava falando das leis, desculpa, não foram 76, foram 72. Então, ou seja, de 2019 até o dia de hoje, foram sancionadas 72 novas leis de proteção à mulher. O programa Cuida Mais Brasil, que tem o foco à saúde da mulher e à saúde materno-infantil. Dos mais de 18 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil, 14 milhões são mulheres, tá? A grande maioria. Hoje são mais de 13 milhões de microempreendedores individuais, desde 2019. E 14 milhões desses 18 são mulheres, tá? Hoje são mais de 13 milhões de microempreendedores individuais e a representação na totalidade dá quase 40%, tá? Lei Maria da Penha. Teve uma modificação, uma alteração na lei que nas hipóteses de específica aplicação da medida protetiva de urgência, a autoridade judicial ou policial, a mulher, em situação de violência doméstica, os seus dependentes, pode ser feito a medida protetiva de urgência e um banco de dados gerado e mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. Tem uma lei de 17 de setembro também, de 2019, estabelece o direito das mães a amamentarem seus filhos durante a realização de concursos públicos, administração pública direta, indireta, em locais públicos também, não tem mais esse empecilho. Voltando a outros assuntos agora, vocês desculpem eu estar falando desse jeito,
Nunca fiz isso, nada parecido, tá? Então, vocês relevem, tá? Eu quero que vocês prestem atenção no que é falado, tá? E caso vocês duvidarem ou não acreditar no que eu esteja falando, sem problema, pode me chamar no particular, eu passo a fonte da onde eu fiz as pesquisas, a gente pode estar conversando, isso daí é o menor dos problemas, tá? Vamos falar da transposição do Rio São Francisco. Eu não imaginava o tamanho da obra, mas ela foi uma obra que levou água para mais de 12 milhões de pessoas, em 390 municípios, entre o estado de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande. O canal tem aproximadamente 700 quilômetros de extensão, sendo com estruturas complexas com aqueduto, estação de bombeamento. O iludido aqui achava que era só simplesmente fazer o canal que a água ia correr normal. Não, né? Para você ter uma noção da minha ingenuidade e o tamanho da obra. Foi implementado o maior programa de infraestrutura hídrica do país, com mais de 3 mil quilômetros de canais e adutor pronto e construção a ser construída com ampliação do projeto. O país, né, o Brasil, vai atingir 700 bilhões em águas de água e saneamento, isso até 2033, tá? O reajuste para professor foi algo histórico, tá? Nunca se houve um reajuste tão alto assim, desde que eu me entenda por gente. Foi 33% de aumento para professores da educação básica. Foi foi repassado 275 bilhões para as escolas públicas. 2,2 bilhões repassados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. E as escolas cívico-militares foi mais de 80 mil alunos matriculados. É um número expressivo. Voltando para o Código de Trânsito agora. 4 de junho de 2019. Bolsonaro foi entregue à Câmara dos Deputados um projeto de lei que, na mudança do Código de Trânsito, a proposta ampliou de 20 para 40 pontos o limite da suspensão e eliminou os exames toxicológicos para motoristas e motoristas profissionais e acabou com a multa para quem não usa cadeirinha de criança no veículo. Isso daí é uma boa. O setor de eletricidade brasileiro está entre os 7 com maior capacidade de geração de energia no mundo e o segundo em geração hidrelétrica. Desde 2019, que foram realizados 19 leilões, proporcionando 59 bilhões em investimentos e a criação de 82 mil empregos. Obras do programa Casa Verde e Amarela, foi entregue mais de 1,2 milhões de moradias desde 2019. Reforma da Previdência, independência do Banco Central, privatização da Eletrobras, lei de liberdade econômica, fora que a CNH agora também demora 10 anos para fazer o vencimento, criou PIX, para propriedade rural, sei que foi entregue mais de 230 mil títulos, extinção de 27 mil cargos público, vendas e transferência de veículos hoje você pode fazer tudo digital, não tem mais necessidade de ficar indo lá pessoalmente, só com um clique de celular você consegue resolver isso daí. Foi redução de EPI em muitos produtos industrializados, 25% geralmente foi a redução do imposto. N coisas. Se eu fosse pegar para explanar tudo, o vídeo ia dar mais de hora. Eu sei que a gente não tem tanta paciência para ficar vendo um vídeo, ainda mais de uma pessoa desconhecida como eu, né? E para finalizar, eu vou ler um texto que eu retirei da internet. Infelizmente eu não sei o nome do autor para poder estar dando os créditos aqui no vídeo. E aí eu espero que vocês gostem. Qualquer coisa, estou à disposição para a gente conversar, tá? Vamos lá. Agora realmente eu vou estar lendo completamente o vídeo, tá? O texto. Quem é esse presidente que aprovou pensão vitalícia às crianças com microcefalia? Mas eu detesto esse jeito dele. Não tem finesse e nem postura de chefe da nação. Quem é esse presidente que aumentou o piso salarial dos professores em 33%? Nem nos 16 anos de governo daquele outro houve um reajuste tão significativo. O piso da categoria pode passar de 2.886 para 3.845. Mas ele nunca fez nada pela educação do nosso país. Quem é esse presidente que baixou o valor do imposto do DPVAT para motos de R$ 84,58 para R$ 12,30? E daí? Ele é homofóbico. Quem é esse presidente que perdoou as dívidas do FIES
Tal medida irá alcançar mais de 1 milhão de estudantes. Monstro! Nunca se preocupou com os mais pobres? Quem é esse presidente que extinguiu 21 mil cargos e comissões, gerando uma estimativa de economia em 195 milhões nos gastos anuais com dinheiro público? Mas ele é misógino, preconceituoso, não vou com a cara dele. Quem é esse presidente que conseguiu uma redução de 21,2% nos índices de assassinato, conseguiu bater todos os recordes na apreensão de drogas, bateu todos os recordes na bolsa de valores, bateu todos os recordes no agronegócio brasileiro, todos os recordes nas exportações, asfaltou as grandes rodovias do país que estavam abandonadas há décadas, levou água para o Nordeste, conseguiu mudar a CNH para melhorar e aumentou a pontuação, construiu ferrovias e privatizou portos e aeroportos. Genocida, faz a arminha, faz zero de denúncia de corrupção. Zero, certo? Miliciano? Quem é esse presidente que quando vai a São Paulo, em visita oficial, fica hospedado em um quartel e não um hotel de 5 estrelas? O famoso presidente dos ricos. Esse não gosta de pobres. Quem é esse presidente que na primeira oportunidade que teve, colocou um terrível cristão no Supremo Tribunal Federal e já deixou claro que tendo outra oportunidade, irá indicar mais 2 mesmo com o mesmo perfil? Quando discursou na ONU, defendeu sua fé e expôs a perseguição que os cristãos sofrem ao redor do mundo. Mas ele é ignorante, na hora de falar ele é grosso. Quem ele pensa que é em fazer tudo isso? Ele faz tudo isso e ainda come farofa no meio da rua, com uma bota terrível no pé, sem postura nenhuma. Era melhor quando tinha cenas artísticas das crianças passando a mão em homem nu? Essa sua birra e querer cobrar a perfeição de alguém que é humano, beira a loucura. A hipocrisia que você insiste em ruminar dia e noite é doença. Te desejo melhoras. Galera, eu deixo aqui a minha sugestão. Antes de acreditar em tudo que a mídia suja diz, dê um Google. Hoje está fácil achar informação correta de você pesquisar. Olhe para um candidato que em toda a sua carreira política não teve um esquema de corrupção. Sempre apoiou a família, o direito de defesa, a liberdade. Ele é odiado pelos bandidos. Vamos apoiar quem ama a nossa bandeira, gente. Então, tá aqui uma indicação. Vocês não é obrigado a gostar do que eu tô falando, a gostar do Bolsonaro. Simplesmente olhem com outros olhos tudo que ele fez, tudo que ele tenta fazer, sabe? Não acreditem em tudo que falam. É mídia, é o sistema inteiro contra o cara. Ele tem mais de 30 anos de política e não tem nada a respeito de roubalheira, corrupção. Olha o outro lado, entendeu? Foram 16 anos só de roubalheira. Já começa por aí, entendeu? Ele só sabe mentir. É um lado que só sabe falar mentira. Então, sabe, de carinho, presta atenção. E amanhã, 30/10/22, vamos votar com sabedoria. Se você votar no outro candidato, beleza, sabe? A amizade vai continuar a mesma. Mas saiba diferenciar um candidato do outro. Fica aqui meu abraço e até mais, galera.